governo do Irã admite que busca um acordo rápido com os Estados Unidos depois do ultimato feito pelo presidente Donald Trump. O editor de internacional aqui da Jovem Pan, Fabrício Naes, que chega aos estúdios. Afinal, como é que estão caminhando essas negociações? E parece que é uma novela que vai se arrastando, né, Fabrício? Bem-vindo, boa noite. Vai se arrastando, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, conversou hoje com a imprensa norte-americana e disse o seguinte, que nas conversas feitas em Genebra, na Suíça, com a mediação do Omã, o governo dos Estados Unidos não solicitou o fim do enriquecimento de urânio vindo do Irã. E isso é muito importante a gente destacar. O presidente Donald Trump já havia falado anteriormente que essa era uma condição sine qua non para que esse acordo fosse firmado. Mas agora, segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, parece que nem tanto assim. Abbas Araghchi ainda falou o seguinte, que o importante é que garantir que o programa nuclear iraniano seja pacífico e continue sendo pacífico. E aí, uma minuta do acordo deve ser apresentada pelo Irã entre 2 a 3 dias a partir dessa sexta-feira. Então, a gente está falando de uma minuta que deve ser entregue à Casa Branca entre entre segunda e terça-feira no máximo, não deve passar daí. Isso vai de acordo com aquilo que pediu Donald Trump, que pediu agilidade por um temor de que ele pode ordenar um ataque contra o Irã. E isso teria proporções catastróficas. Quando a gente fala de enriquecimento de urânio, é importante a gente destacar aqui alguns pontos. Já há muito tempo a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, tem o temor de que o Irã possa estar enriquecendo urânio para desenvolver armas nucleares, embora não haja nenhum tipo de informação concreta em relação a isso. O que o governo do Irã diz? A gente enriquece urânio apenas para produzir energia. E essa é uma afirmação que ela até pode ser válida, porque quando um país enriquece urânio entre algo ali em torno de 3 a 5%, isso é para finalidade energética, para abastecer usinas nucleares. Até cerca de 20%, aí já tem fins mais científicos, pode servir até mesmo para a detecção de casos de câncer, dependendo da situação. Mas quando passa dos 20%, e a preocupação é que isso já tenha passado há muito tempo, aí geralmente o enriquecimento de urânio é destinado a fins militares, incluindo a criação, o desenvolvimento de armas nucleares. Isso vai contra o Tratado de Não Proliferação Nuclear, vai contra o tratado firmado lá em 2015 entre o Irã e vários países do Ocidente, que depois os Estados Unidos se retiraram, e gera uma grande preocupação para todo mundo, principalmente para o principal aliado norte-americano no Oriente Médio, Israel, que teme um ataque do Irã a qualquer momento. Agora, as especulações não param, não é, Fabrício, sobre uma possibilidade de ataque dos Estados Unidos. Afinal, negociações estão em andamento, quais são as possibilidades? As possibilidades, Thiago, segundo uma publicação feita hoje pela agência Reuters, que diz que fontes confirmaram que os Estados Unidos podem executar ataques contra membros individuais do regime iraniano, do regime dos ayatolás. Ou seja, é mais uma opção militar que se constrói pelos Estados Unidos, que é construída pelos Estados Unidos nesses últimos dias. Lembrando que, a partir de amanhã, a partir de sábado, o destacamento militar norte-americano lá no Oriente Médio já estaria pronto para um eventual ataque ao Irã, caso isso seja demandado, caso isso seja ordenado pelo presidente Donald Trump. Quando essas fontes militares falam que os ataques podem ser contra alvos individuais, contra pessoas específicas, eles não dizem quais seriam essas pessoas. Mas o que a gente sabe de fato? A gente sabe que no ano passado, quando os Estados Unidos atacaram o Irã, os ataques foram em instalações nucleares, mas naquela ocasião, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, precisou se esconder no interior do país. Ninguém sabia para onde tinha ido Ali Khamenei. Então, essa poderia ser uma opção, mas seria a mais extrema. Aí você tem os nomes do governo iraniano, são vários. Por exemplo, o presidente Massoud Pezeshkian, você tem o ministro das Relações
Relações Exteriores, o próprio ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati. Mas aí você tem também nomes militares, que seria uma escolha um pouco mais viável do ponto de vista de uma guerra. Quem que a gente está falando? A gente está falando dos chefes da Guarda Revolucionária do Irã, do chefe da Basij, que é uma milícia paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, 2 órgãos que o governo iraniano usou, por exemplo, para reprimir as manifestações que aconteceram entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, o chefe das Forças Armadas, e os Estados Unidos têm um histórico em relação a isso. A gente lembra que em 2020, o presidente Donald Trump ordenou um ataque contra Qasem Soleimani, que era o líder da Guarda Revolucionária. Ele estava no Iraque e era considerado o número 2 do Ayatollah Ali Khamenei. Ou seja, um ataque contra um chefe da Guarda Revolucionária poderia até mesmo ter o respaldo da comunidade internacional, já que muitos países ao redor do mundo, a União Europeia fez isso recentemente, por exemplo, declaram a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista. Então não seria um ataque que geraria grandes problemas diplomáticos internacionais, mas que teria uma repercussão forte no Irã. Isso só acontece nesse momento para os Estados Unidos pressionarem o Irã a fechar um acordo. Se de fato essa negociação estiver caminhando bem, como a gente destacou, Thiago, aí fica um pouco mais improvável que um ataque aconteça, pelo menos nesse primeiro momento. Mas não dá para prever nada. Vai saber se ele também não quer tirar o foco do tarifaço aí que a gente viu nessa sexta-feira, né? Pois é, tudo depende de como acordar Donald Trump amanhã, né? Vai que ele tá de mau humor, nunca se sabe. Bom fim de semana, Fabrício, até. Para você também, até segunda. Até.